Glória a Jesus. Glória a Jesus por mais uma noite, né, irmãos? Estamos reunidos para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Em nossas Bíblias em Eclesiastes, irmãos, capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo 9, irmãos. Eclesiastes capítulo 3, o versículo 9. Todos acharam? Aqui Salomão, irmãos, ele começa no versículo 1, ele fala que há tempo, né, irmãos, para todas as coisas, né? E Salomão, ele foi um homem muito sábio, né, irmãos? Ele conhecia muito bem o ser humano, porque foi dado sabedoria a ele para quê, irmãos? Para julgar as questões entre o povo, né, irmãos? Então, ele, sendo rei, ele precisava de sabedoria para quê? Para julgar as atitudes do povo ali, as causas, né? E foi dada essa sabedoria a ele, e ele entendia muito bem o que se passava com o ser humano. Ele só não entendia, irmãos, as coisas concernentes à salvação, à vida eterna, isso aí não. Mas as coisas concernentes aos homens, ele conhecia bastante. E ele diz aqui, né? Ele via o mundo, ele via os homens, ele via a atitude dos homens. Então ele diz aqui, ó, versículo 9, que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até quando, irmãos? Até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles, para os homens, do que se alegrarem e fazerem bem a sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é o que, irmãos? É um dom de Deus. Então, ele entendia que o homem trabalhava, ralava a vida toda, irmãos. O homem se desgastava ali, o homem ele trabalhava muito, e ele via o povo se alegrando com coisas que eram vãs e passageiras. Só que ele sendo rico, ele tendo tudo, irmãos, ele fala que o que os olhos dele contemplou, ele teve. Então, ele não se privou de nada, ele teve tudo. E ainda assim, ele também vê que é vaidade. Então, ele diz que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E ele fala aqui do trabalho que Deus deu aos homens, para com o trabalho afligir o homem. E isso é uma verdade, irmãos. A gente vê que as pessoas, elas vão ficando velhas, e quando chega no fim da vida, ela queria voltar quando era mais novo, né, irmãos, para poder fazer mais ainda. Porque velho não consegue fazer mais as coisas. Então as pessoas têm os planos, e os planos que as pessoas têm, irmãos, é para a eternidade. Elas acham que vão durar a eternidade. Elas não pensam que elas vão ficar velhas e vão morrer. Então elas trabalham, faz planos. E aí quando chega lá para os 70, 80 anos, aí às vezes ela quer fazer as coisas, mas ela sabe que ela não vai durar mais. Então já não tem mais como fazer algumas coisas. E a pessoa fica frustrada, ela fica em luta ali. Então, o coração do ser humano, irmãos, está completo, está cheio de muitas coisas. E aí, com isso, o ser humano não consegue entender aquilo que é mais importante, irmãos. Porque temos que trabalhar, irmãos. Temos que trabalhar, e bastante. Só que nós temos que entender, irmãos, o que é importante e o que não é importante. E o mais importante, irmãos, é o que Jesus deu, é o que Jesus nos trouxe. O mais importante é vida eterna. Só que aqui os homens não tinham noção de vida eterna. Então o homem estava com o coração cheio de muitas coisas, o homem trabalhava, o homem fazia, e aí qual que era a alegria do homem, irmãos? É gozar daquilo que ele tinha, é comer o que ele tinha vontade, é farrear à vontade com o dinheiro que ele ganhava, e isso até hoje funciona assim, irmãos. Até hoje é desse jeito. E as pessoas acham que é um dom de Deus, é um presente de Deus para mim. Mal sabem eles que quando o coração se sobrecarrega com muitas coisas relacionadas ao mundo, Deus fica de fora, irmãos. Deus fica de fora. Então, o importante o que é? É ter Jesus.
Não importa o quanto a pessoa tenha, não importa o quanto ela goze do trabalho dela, mas tem que saber que o mais importante é Jesus. Mais importante é vida eterna. É o mais importante. Aqui em Lucas, vamos lá em Lucas capítulo 12, irmãos. Lucas capítulo 12, versículo 13, irmãos. Aqui é a parábola do rico insensato. Então o problema não está no rico, né, irmãos? O problema está no rico insensato, não é isso? Porque as pessoas, já vi muita gente falar assim que os ricos não vão herdar o reino de Deus. Não é isso? Mas não é isso, irmãos. Na verdade, é o insensato. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Tem pobre insensato também, viu, irmãos? Tem pobre insensato também não vai herdar o reino de Deus, não. Aqui diz, ó, Lucas capítulo 12, o versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então Jesus deixa claro: meu negócio não é com as coisas dessa vida, não. Você está preocupado com a herança? Você está preocupado com os bens? Quer que eu oriente isso? Não, não. Só faltou ele dizer, né? Eu não sou como Salomão. Salomão, ele recebeu sabedoria para acertar as coisas entre os homens. Eu não. Eu vim com a sabedoria do alto. E a sabedoria do alto é para trazer vida eterna, para trazer salvação e libertação. Só faltou ele falar isso, né, irmãos? Mas aí ele diz aqui, ó. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Então esse homem aqui, irmãos, esse homem aqui, ele viu o trabalho dele frutificando ali, ele não tinha mais onde guardar, e ele fez o quê? Não, vou construir uns celeiros maior, vou fazer uns armazéns aqui, uns galpão, e vou guardar tudo, que aí eu estou seguro. E ele diz, né, ó, versículo 19, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com quem, irmãos? Com Deus. Irmãos, quem que é o rico para com Deus? Rico para com Deus é aquele que se entrega, irmãos, que se entrega à sua palavra. É aquele que confia na palavra de Jesus. É aquele que realmente ele trabalha muito mesmo para poder ter uma vida digna, né, irmãos? Para poder dar uma vida digna à sua família, para poder fazer o que tem que ser feito nesse mundo. Um exemplo claro é o irmão Luiz, né? Nosso exemplo aqui, ó, de homem que trabalhou a vida toda, né, irmão? E criou os filhos com dignidade, a família, nosso irmão mais velho hoje. E ralou demais, né, irmão? Só que ele entende, irmãos, ele entende que o mais importante é as coisas do alto. Tudo isso fica, irmãos, tudo isso passa, mas as coisas do alto não passam. Isso não justifica a pessoa falar assim: não estou nem aí com as coisas do mundo, eu vou ficar tranquilo, não vou trabalhar, vou viver só de ajuda, só de, né, e não vou fazer mais nada porque daqui eu não levo nada mesmo. Não é isso, irmãos, não é isso. É o que é precioso no coração da pessoa. É como o jovem rico. O jovem rico perguntou para Jesus como que faria para herdar salvação, vida eterna. Jesus fala: vende tudo que tem e dá aos pobres. Quer dizer, inicia a conversa com ele ali, e no começo da conversa ele estava se justificando na lei. Ele estava se justificando porque ele já fazia parte dele. Aí Jesus fala assim: vende o que você tem e dá aos pobres, e você vai ter galardão no céu. Depois você vem e me segue. Olha que coisa, irmãos. Então, existem coisas que é importante. Primeira coisa, irmãos, primeiro ponto, é limpar o coração. É vender o que tem e dar aos pobres. É limpar o coração. Foi isso que Jesus falou para o jovem rico. Limpa o seu coração. Depois você vem e me segue. Então, irmãos, para seguir após Jesus, tanto eu como cada um dos irmãos, nós precisamos ser convencidos, irmãos. O Espírito Santo precisou convencer a gente de 3 coisas. Do que, irmãos? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado de não crer em Jesus. Por que não crer em Jesus? Porque o coração estava cheio. Da justiça. Por quê, irmãos? Porque ele ia para o Pai. Então ele ia para o Pai para quê? Ele ia para o Pai porque ele já tinha cumprido o que ele veio fazer aqui.
ele ia enviar o Consolador, que ia nos conduzir durante toda a nossa jornada, em toda a verdade, ia nos consolar, ia nos convencer. E também o Espírito Santo nos convenceria do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado, irmãos, ele está condenado. E o príncipe desse mundo, irmãos, o príncipe desse mundo é que é o problema dos homens ímpios, das pessoas que realmente elas têm o coração sobrecarregado. E aí diz aqui, ó, versículo 20, né? Ó, mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmão, 2 Coríntios, capítulo 4. Então lá, Salomão, ele entendeu que Deus pôs o mundo no coração do homem, e o homem estava com o coração carregado, irmãos, das coisas dessa vida, carregado com o mundo mesmo. Imagine um mundo no coração do homem. O homem só pensa nas coisas dessa vida, irmãos. Ele só tem olhos para as coisas dessa vida, a mente dele trabalha para as coisas dessa vida, ele segue o curso do mundo, ele anda de acordo com o que o mundo prega. E onde fica Jesus? Não tem como, irmãos. O mundo tem que sair para Jesus entrar. E aí diz aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele cheio do Espírito Santo, né, irmãos? Cheio do Espírito Santo, porque Salomão, ele não tinha o Espírito Santo, mas o apóstolo Paulo tinha. E o apóstolo Paulo, ele fala algo importante aqui, ó. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então, o evangelho está encoberto para aqueles que se perdem. Por quê, irmãos? Versículo 4, ó. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, quer dizer, o conhecimento do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Salomão falou assim, ó, Deus colocou o mundo no coração do homem para que o homem não entenda o trabalhar de Deus, desde o começo até o fim. O apóstolo Paulo falou assim, ó, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não resplandeça a luz do evangelho. Então, irmãos, cegou o entendimento. Por que cegou o entendimento? Cegou o entendimento por quê? Porque o coração está cheio de coisa, irmãos. O coração não está carregado, não tem lugar para a semente frutificar ali. A semente não frutifica. Porque o evangelho, ele tem o coração como uma terra onde a semente é semeada e ela tem que frutificar no coração do homem. O coração tem que ser uma boa terra, mas se o coração estiver sobrecarregado de muitas coisas, a semente não vinga. Então o coração pode ter pedra, o coração pode ter espinho, o coração pode ter muitas coisas. Imagina um coração com o mundo dentro, irmãos. Vai ter o que lá dentro? Tudo que não presta. Tudo que não presta. Né? Versículo 4, né? Ó. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do que, irmãos? Então, veja que coisa, irmãos. Então, Deus, né? Vou terminar de ler aqui, ó. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, Jesus precisou fazer o que, irmãos? Entrar em nossos corações para iluminar o entendimento. O Deus desse século, ele cega o entendimento. Então o problema está onde, irmãos? Está no coração. O coração sobrecarregado, o coração com o mundo dentro, o coração cheio de coisas que não presta, faz com que o entendimento seja cegado, irmãos. Então, veja a obra que o Evangelho precisa fazer em nossas vidas. A obra que o Espírito Santo precisa fazer em nossas vidas para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né, irmãos? Versículo 7, ó. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos mortais, em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues ao que, irmãos? A morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Por que ele diz isso, irmãos? Porque ele está se referindo àqueles que pregavam a palavra, àqueles que trabalhavam na obra. Então, aquele que estava para servir ali, né, irmãos? Então, padecia muitas coisas, quer dizer, o evangelho, na vida de Paulo, funcionava como, irmãos? Fazia ele suportar as prisões, suportar
tudo que ele passava, tudo que ele suportava por amor da igreja, por amor dos irmãos. Então, enquanto ele estava lá, combatendo lá, contra um monte de coisa, os irmãos estavam recebendo vida, não é, irmãos? Então, ele estava se mortificando a cada dia para que a vida chegasse aos irmãos. E assim também somos cada um de nós, irmãos. Quando você vai levar a palavra para alguém, quando você vai evangelizar alguém, você está mortificando a sua carne em várias áreas, em muitas situações, e está levando vida à pessoa. Então, a sua carne é mortificada e a pessoa recebe vida. Assim foi com Jesus, assim foi com os apóstolos, e assim, irmãos, é com cada um de nós. Vamos finalizar aqui, irmãos, em Romanos capítulo 12, irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Se aquele rico lá, irmãos, o trabalho dele tivesse frutificado bastante, e ele entendesse que ele devia construir os celeiros e juntar mais alimento ali, tudo bem, até aí está tudo certo, irmãos. O problema é que ele se garantiu naquilo. Ele via a garantia naquilo ali. Então agora ele, estou tranquilo, estou sossegado. De nada tenho falta, estou agora com os galpão grandes lá para guardar bastante produto ali. E na verdade não é isso, irmãos. Não importa o quanto a pessoa tenha, não importa o que ela conquiste nesse mundo, ela tem que entender que o mais importante é Jesus. Ela tem que entender que o mais importante é a salvação que vem do alto. Nesse mundo, irmãos, é tudo muito imprevisível, é muito inconstante as coisas. Não tem como você confiar em nada desse mundo, irmãos. Não tem como confiar na saúde, não tem como confiar na situação financeira, não tem como confiar em nada, porque tudo pode passar muito rapidamente. Agora, as coisas do alto, irmãos, essa não passa. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de quem, irmãos? De Deus. Então, para eu experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, eu não posso me conformar com esse mundo. Porque se eu me conformar com esse mundo, se eu me moldar a esse mundo, o meu entendimento fica corrompido, irmãos. Fica corrompido, porque eu não vou conseguir entender a vontade de Deus. Então, se lá no Antigo Testamento tinha um homem lá que entendia muito bem as questões dos homens ali, e ele via os homens empenhados no trabalho, se dedicando ao trabalho, se dando mal ali com o trabalho, sobrecarregado com o trabalho, e só tinha vida para aquilo. Hoje nós temos uma palavra, irmãos, que nos ensina que a nossa confiança não tem que estar lá. A nossa confiança tem que estar em Jesus. Está em Jesus. A nossa confiança tem que estar, irmãos, na palavra. O nosso entendimento tem que ser renovado. Quanto mais a gente sai do mundo. O que é sair do mundo, irmãos? O que é não se conformar com o mundo? É não se moldar ao mundo. É não se adequar a ele. Então não somos nós que temos que se adequar ao mundo. O mundo deve se converter, irmãos. Os homens devem se converter. O mundo tem um curso. O curso conduz homens e mulheres para o abismo, irmãos. Para o abismo. E nós não podemos, de forma nenhuma. Temos que ter nossa mente, irmãos, nosso entendimento renovado. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Que a vontade de Deus venha a prevalecer, irmãos, em nossas vidas, a cada dia. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, lá fala, irmãos? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí João lá vem dizendo o que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do que, irmãos? Do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, as suas vontades. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece até onde, irmãos? Para sempre. Então fazer a vontade de Deus, irmãos, é o que nós temos a cada dia. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Jesus.